Porque não glorifica a Deus, mas receber algo das suas mãos e perder. Então Ele faz com que nós recebamos aquilo, e aquilo que recebemos nos alegre, nos glorifique ao nome dEle, que compreende. E é isso que o Senhor entrega todas as vezes em que nós buscamos a Ele, que nós batemos na sua porta e falamos: Senhor, nós estamos aqui, então abre-nos a porta. Abre a porta para que eu possa receber o Senhor, e recebendo o Senhor, receba toda a felicidade para mim, toda a direção que eu preciso, toda a força que eu necessito, para que eu venha caminhar com o Senhor. Mas se o Senhor quiser também, feche as portas que não te glorificam. A gente não podemos ter medo de viver os propósitos de Deus, viver os planos que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos ter medo de se lançar para Deus. Mas será que vai dar certo? Será que eu estou pronto? Será que é a hora certa? Às vezes a pessoa fala assim: eu vou esperar as coisas melhorar para mim poder buscar Deus. Eu vou esperar as coisas melhorar para mim poder fazer isso. Sabe quando vai melhorar? Nunca. Porque a luta vai estar sempre ali para impedir de você avançar e receber aquilo que Deus preparou para você. Aquilo que a tua fé fez com que os céus criassem. E a palavra de Deus nos dá um fundamento para isso. Um fundamento para a fé, um fundamento para a oração, um fundamento para uma entrega. E qual é o maior fundamento para a nossa vida com Deus? A sua palavra. E da sua palavra, a nossa obediência. Diga agora. Aí aqui, olha o que está escrito no livro de Mateus 7, 24. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que, pessoal? Prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem está falando isso, pessoal? Jesus. Por exemplo, se a sua Bíblia for, por exemplo, igual a minha, essa Bíblia minha, ela, toda fala de Jesus, ela é destacada em vermelho. Então, se a tua Bíblia ela for dessa forma, até fica mais fácil para você entender qual é e quais foram os momentos da fala do Senhor Jesus. Então veja que, pastor, pode sentar, deixa o Senhor, Deus está preparando, já vamos ter o culto. Cada dia Deus está colocando uma coisinha no lugar. Diga glória. Daqui a pouco vai estar a casa do Senhor pronta e preparada para a gente servir e caminhar com Ele. Então quem está falando e quem está determinando isso é o próprio Jesus. Ele diz: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras. Quando o maior erro que um filho pode cometer é não ouvir o pai e não ouvir a mãe. É o maior erro que ele comete da vida deles, é quando não ouve os pais. Porque todo conselho do pai, todo conselho da mãe é para o bem. A repreensão, o momento de exortar, o momento. Mas aquele filho que não ouve, ele se perde. O marido que tem dificuldade de ouvir a esposa, ele se perde. A esposa que tem dificuldade de ouvir o marido, ele se perde, porque são uma só carne. Então os dois caminham no mesmo propósito, no mesmo caminho. Às vezes um fala uma coisa, outro retruca e vira aquela contenda, aquele conflito. Mas quando os dois andam juntos, o que acontece? Flui. O filho que obedece o pai, obedece a mãe, dá ouvido a essas palavras. Ele é um filho prudente, edificado em uma direção de amor, de coerência, de querer estar de fato bem e ver ele bem. Esse filho é diferenciado, ele é abençoado, ele é feliz. Então o que Jesus está falando? Todo aquele, pois, que ouve. Por que o Senhor Jesus começa falando dessa forma? Porque tem aqueles, pessoal, que não quer ouvir. Mas aquele que ouve, ele pratica, e quando ele pratica, o Senhor o abençoa.
o Senhor o direciona e o exorta naquilo para o que de fato Deus preparou para ele. Aí continua, ele fala assim, ó, para ti será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não o quê? A casa ela suportou, a casa ela foi alicerçada, ela foi firmada, e ainda que veio o vento, a luta, a dificuldade, ela permaneceu de pé. Sabe por que você está de pé até hoje? Porque a palavra de Deus está dentro de você. Se a palavra de Deus não estivesse dentro de você, toda a luta que você já passou, todo o vento que você já enfrentou, tudo que você já viveu, não já tinha sobrado mais? Então a palavra de Deus que você recebeu e que você recebe, que você guarda, ela te mantém forte. E quais são esses ventos? Quais são essas tempestades que nós enfrentamos? É as nossas lutas. É as lutas que o mundo e que a gente enfrenta cada dia e vai enfrentar até Jesus voltar. Às vezes a pessoa ela acha que ela saindo da presença de Deus, parece que ela vai viver mais em paz, porque é só ela começar a orar, é só ela começar a buscar, mas as coisas começam a dificultar mais. É porque é uma luta, e não é uma luta física, a nossa luta ela é uma luta espiritual, e para nós vencermos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e quando ouvir a voz do Senhor, não ter medo de confiar nela. Sabe aquela passagem que diz que Jesus estava na proa do barco e veio a tempestade e os discípulos desesperados vai lá, chama Jesus e fala: mestre, não te importa que pereçamos? O vento está forte, a tempestade está forte, o Senhor está dormindo. Jesus levanta, acalma o vento, acalma a tempestade e fala para eles o quê? Homens, a palavra que você ouviu, a palavra que você recebeu de Deus, você tem que pôr em prática e confiar, porque nada vai o quê? Te abalar, nada vai te derrubar. Por quê? Porque você está firmado, nós estamos firmados na palavra. Aí continuando, ele diz assim, ó: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela o que, gente? Caiu, desabou, desmoronou. Sendo grande a sua ruína, a sua queda. A palavra é para todos. Sim ou não? Sim. Deus está especificando qual a igreja que recebe a palavra. Deus está especificando qual é a pessoa que merece a palavra, a posição dela, o lugar dela. Ele fala que é para quem? Para todos. Até para aqueles que pecaram, até para aqueles que estão em uma vida errada, é para eles também. Mas para a pessoa vencer aquele pecado, vencer aquela luta e ficar de pé e não cair mais, ela precisa de ouvir. O que é ouvir? É guardar. Talvez aconteça com você, e acontece muito com a gente. Às vezes você sai do culto, vai para casa, participa dessa reunião abençoada, aí amanhã acontece alguma coisa que faz você lembrar do quê? Da palavra. O pastor pregou ontem, o pastor falou ontem. Às vezes você está falando: essa palavra não é para mim, é para você, é para mim. Ah, mas se o meu filho estivesse aqui para ouvir essa palavra é para você, e através de você, Deus vai tocar e abençoar seu filho. Ah, essa palavra é para minha vizinha, ela que é isso, ela que é aquilo, ela que precisa ouvir. Não, não é para ela,
vai me servir e me fazer permanecer de pé no momento em que a luta e a dificuldade vier, no momento em que eu precisar, que eu mais necessitar, e eu não ver saída, eu vou me lembrar de quem? Deus segurando as minhas mãos. O vento está forte, a luta está grande, eu não estou suportando mais, mas a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Diga glória a Deus, glorifica o nome